Irmãos, a paz de Cristo Jesus. A nossa meditação hoje está no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, do 8 ao 15. Vamos à leitura. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou que vocês devam comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade? Se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com esses seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com esses teus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Amém? Irmãos, o livro de Daniel ele é focado num ambiente histórico. O próprio livro ele mostra quando se passou, os eventos que aconteceram no livro de Daniel. O próprio livro vai narrando, vai contando as histórias, vai contando a época em que foi passado aqueles acontecimentos. E o jovem rei Nabucodonosor, o pai dele havia morrido e ele havia assumido o trono. E esse jovem rei estava subjugando todos os países do Oriente, e Judá também caiu debaixo do poder da Babilônia. E entre os jovens que foram levados como cativo, os jovens príncipes que foram levados como cativo para a Babilônia, estavam esses 4 jovens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Irmãos, Daniel e seus amigos, eles resolveram não se contaminar com o banquete do rei, porque o rei queria criar aqueles jovens na corte e queria que eles se alimentassem daquilo que o rei também se alimentava. Ele queria que eles bebessem o vinho do rei, queria que eles comessem a comida do rei, participassem do banquete do rei. E Daniel, Ananias, Azarias e Misael resolveram não se contaminar com esse banquete. Não era uma questão de conveniência para eles não comer aquilo, ou de saúde. Eram alimentos, irmãos, aqueles alimentos eram alimentos provavelmente consagrados, e comer aquelas iguarias significava uma ruptura de fé com Deus. O que Daniel, Ananias, Misael e Azarias queriam eram preservar a aliança que eles tinham com Deus, mesmo vivendo 800 quilômetros de distância da terra deles. Eles queriam manter a aliança que eles tinham com Deus. Se nós formos estudar o livro de Daniel, nós vamos ver a história de Ananias, de Misael e de Azarias, que são mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós vamos ver a história daqueles jovens e vamos ver que eles, durante a caminhada deles, já como homens, foram homens que não se dobraram diante de outros deuses. E nós vamos ver também, irmãos, durante o livro de Daniel, nós vamos ver até onde Daniel chegou, vivendo em meio a um ambiente de pecado e sem pecar. Nós vamos ver aonde Daniel chegou. Segundo historiadores, Daniel morreu cerca de 90 e poucos anos, cerca de 90 anos, e durante todo esse período Daniel foi um homem fiel a Deus. Daniel viveu
num ambiente contaminado sem se contaminar. E aí vem a pergunta que é o título do vídeo: como não se contaminar no mundo contaminado? Como não se contaminar no mundo contaminado? Daniel é a resposta. Na Bíblia nós temos essa resposta. Por muito menos, irmãos, nós temos visto cristãos se contaminando com as coisas do mundo. Por muito menos. Nós temos visto pessoas que se dizem homens de Deus e quando estão no meio de pessoas que... Irmãos, eu quero deixar claro que nós, cristãos, não somos melhores que ninguém, mas nós temos que ser diferentes, nós temos que dar um bom testemunho. Nós somos observados o tempo todo. Nós temos que dar um bom testemunho porque carregamos o nome de Cristo. Por isso temos que dar um bom testemunho. E nós temos visto aí muitos homens que se dizem de Deus, quando estão no meio quando estão assim, fora do ambiente eclesiástico, vive de qualquer jeito, faz qualquer coisa, vive com piadinha, palavrão, como se não fosse um cristão. E depois vai e coloca uma roupa, coloca um terno, coloca uma Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja como se fosse um santo. E quando está fora da igreja, vive do jeito que quer, fazendo o que quer, envergonhando o nome de Jesus e batendo no peito e falando: eu sou de Jesus. Irmãos, hoje não se faz mais distinção de quem é cristão e de quem não é cristão. Você olha, você não sabe quem é o cristão e quem não é um cristão. Irmãos, ao abrirmos a nossa boca, as pessoas têm que saber que nós somos cristãos. Mas não, irmãos, muitas das vezes ficamos horrorizados quando a pessoa fala, quando eu falo, eu sou crente, o cara, você é crente, quer dizer, fica horrorizado, como quem diz, você faz isso, faz aquilo, e ainda vem bater no peito para falar que é crente? Quer dizer, não existe uma distinção entre o crente e o não crente. Nós não podemos, irmãos, nos contaminar com o mundo. Não podemos nos contaminar com as coisas do mundo. Temos que ser diferente, procurar ser diferente, procurar dar um bom testemunho. Nós temos que ser o sal da terra, nós temos que ser o exemplo. As pessoas têm que olhar para você, olhar para mim e ver um homem de Deus. Ver um homem de Deus, saber que ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus. Aquele ali eu posso conversar, aquele ali eu posso pedir um conselho, aquele ali eu posso confiar porque ele é um homem de Deus. Mas não, irmãos, as coisas estão invertidas, as pessoas falam, não vou vender para esse cara não, porque ele é crente, e crente não me paga. Eu não vou falar nada para esse cara porque ele é crente, para essa mulher porque ela é crente, porque crente é fofoqueiro. É o que tem acontecido, meus irmãos. Eu quero terminar em Romanos 12, versículo 2, onde a palavra de Deus diz: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Irmãos, que nós possamos não viver nos padrões desse mundo, que nós venhamos viver nos padrões da palavra de Deus, que nós venhamos viver pautado nessa palavra, que nós venhamos ser verdadeiramente homens e mulheres de Deus. Eu vou orar pelas nossas vidas. Santo Deus, Pai poderoso, Senhor, eu clamo a Ti por misericórdia, Pai. Misericórdia pela minha vida, pela vida daqueles que estão me ouvindo, Senhor. Pai, eu clamo a Ti por uma transformação, Pai. Transforma-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, queremos ser verdadeiramente homens e mulheres de Deus, Pai. Senhor, não queremos envergonhar o Seu nome como muitos têm envergonhado, Pai, como até nós mesmos, Pai, temos envergonhado, Senhor. Tira, Pai, tira isso de nós, Senhor. Coloque em nós, Senhor, verdadeiramente, Senhor, um espírito, Pai, um espírito que possa nos fazer a Sua vontade, Pai, de andar no seu caminho, nos Seus caminhos, Pai. Senhor, que nós sejamos verdadeiramente cristãos, Senhor. Essa oração que eu te faço e te agradeço no santo nome de Jesus. Amém.
Deus tenha misericórdia de nossas vidas.